Física. Yeah. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Então, antes de começar as aulas propriamente ditas, eu vou comentar um pouco o questionário que vocês responderam, né? Porque tiveram muitas dúvidas. Então, só para relembrar, existem duas coisas que vocês precisam fazer: as tarefas no centro de mídias, tá? E as atividades dos professores. É importante que este ano, mais do que nunca, vocês se organizem, tá? Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. Eu sugiro que vocês façam uma agenda, um papel, uma tabela com as disciplinas, o nome do professor, se o professor está presencial ou não, o contato dele. É, façam uma agenda ou uma tabela, né, também com as atividades que vocês precisam entregar, porque agora vai estar tudo distribuído, né? Antes era concentrado num Classroom apenas. E daí dava para você pegar todas as datas das atividades. Agora não. Agora tem presencial, tem a distância no Classroom, tem no centro de mídias, tem professor no Meet. Então, vocês precisam se organizar, tá? Senão vai ficar bem difícil. E por enquanto a gente está em adaptação, né? A gente está conhecendo as ferramentas novas, as novidades, então talvez demore um pouco para a gente se adaptar. O feedback que eu tive de vocês, das questões, foram boas. Os alunos que eu tive do ano passado, de maneira geral, aprovaram o método que eu estava fazendo no ensino à distância. Então, eu vou continuar assim, né? Mas a gente pode ter ajustes ali no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, no plantão de dúvidas que eu fazia pelo Teams, agora não, agora a gente vai usar o centro de mídias. Qual que é o horário do plantão de dúvidas? Por enquanto, eu tô seguindo o horário da escola para ficar ali num plantãozinho nas turmas para ver se tem dúvida. Mas não tem um horário marcado ainda. Não sei se vai ser possível, porque talvez vocês tenham aula com outro professor no momento, né? Ou se a gente vai seguir o horário da escola. Essa semana já é um horário novo, eu não sei se ainda é definitivo, então fica difícil marcar um horário se a gente não tem o horário definitivo, né? A gente soube sexta-feira à noite como que seria as aulas agora na semana. Então fica realmente difícil por enquanto as aulas, os plantões de dúvidas. O que eu pretendo fazer? Esses plantões em cada sala, né? E se tiver alguma dúvida, o aluno entra em contato comigo, né? Ou pelo WhatsApp, pelo centro de mídias mesmo, ou pelo Classroom, que daí eu vou tirando. Se precisar de um encontro, né, ao vivo, a gente marca e pode fazer no centro de mídias mesmo, tá? Não tem problema. E é importante que essas aulas online, essas aulas à distância, vocês têm que ter um empenho maior, né? O aluno tem que correr atrás para aprender, para tirar as dúvidas, porque a gente não tem como adivinhar, né? Então, eu prefiro gravar essas aulas porque vocês podem assistir novamente, pausar, copiar os exemplos. Uma aula ao vivo fica mais difícil, tá? Então, acho que o benefício da aula à distância é desse, né? Vocês assistem a hora que vocês querem, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem copiar os exemplos, os exercícios e tirar as dúvidas, tá? Bom, o que me pediram? Fica impossível atender a todos, né? O trabalho do professor realmente é difícil. Querem aulas curtas
completas, aulas dinâmicas e de, de até 6 minutos. Não tem como agradar a todos, querem conteúdos do ano passado, né? E querem ler de Newton, mas a gente já viu. Então, algumas coisas dá pra gente fazer, né? E outras não. Não tem como dar uma aula completa, focado em vestibulares, Enem, e serem 6 minutos. Olha, eu já tô falando há 5 minutos, já tenho um limite, né? A duração dos vídeos. Vai ter conteúdos que vão ser vídeos rápidos, outros que vai ter que ser muito bem explicado. E não tem muito o fazer, né? A gente vai tentando adaptar. Se eu encontro vídeos bons no YouTube, que sejam mais rápidos, eu coloco para vocês. Se não, eu gravo a aula. Então, a questão da duração do vídeo, eu tento equilibrar, né? De não ser muito longa, mas também não contemplar tudo que eu preciso passar para vocês, né? O mínimo que eu tenho que passar para vocês. Teve alunos que pediram que não passasse questões do Google, porque encontra a resposta fácil. Infelizmente, né, no ensino à distância, cada vez mais o aluno ele tem que ser protagonista do próprio aprendizado. Então, eu vou passar questões de Enem, de vestibulares, isso tem na internet. Às vezes eu modifico uma questão do Enem, outras vezes eu invento uma questão, mas vai do aluno querer aprender ou não, né? Eu acho que a importância de aprender as disciplinas, o aluno tem que saber, né? Então, para saber o aprendizado real do aluno, é muito difícil numa situação à distância, mas às vezes eu coloco algumas questões que eu crio, né? Eu modifico as questões. Então é isso, eu espero que vocês continuem falando sobre o que vocês pretendem, tá? O que vocês gostariam das aulas. Se não tiver bom alguma coisa, se precisar de alguma explicação a mais, procurem a gente, né? Procurem os professores, né? Eles estão disponíveis, cada um com seu limite, né? De conhecimento, de tempo e com relação ao tempo, né? Vamos lá. Eu disponibilizei meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, mas eu não vou responder de madrugada, à noite. Eu tenho o meu horário de trabalho, então eu vou seguir o meu horário de trabalho. Então, se eu não responder no dia, é porque meu horário de trabalho acabou. E tem professor que dá a aula um dia por semana, então ele trabalha um dia por semana. Você não vai esperar que ele mande mensagem e responda todos os dias, qualquer horário, fim de semana, feriado. Não, o professor tem seu horário. Então, vocês têm paciência, né? Que a gente responde no nosso horário de trabalho, tá? Qual que é o meu horário de trabalho? Eu tenho aula todos os dias de manhã, das 7 ao meio-dia e 35. Eu tenho 4 aulas à tarde, tá? Mas tem quinta-feira que eu tenho a TPC, né? Reunião com os professores. Então, eu não estou totalmente disponível na quinta-feira, mas eu ainda costumo responder. Às vezes, quando eu tô tranquila, eu ainda respondo WhatsApp à tarde, começo da noite, mas chegando no horário, tem um dia que eu tô ocupada, que eu não quero, quero descansar, eu não vou responder, eu respondo no meu horário de trabalho, tá? Espero que vocês entendam. E com os outros professores também, né? Eles têm os seus horários e vai passar para vocês. Por enquanto, tá um pouco confuso, tá difícil de entender a dinâmica. Mexeram lá nas salas do centro de mídias, tá uma bagunça, não sei qual que é o segundo A, segundo B. Então,
até a gente se adaptar a essa nova ferramenta, leva um tempo, mas depois a gente entra em ordem. Então, o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem, tá? Eu perguntei o que vocês esperavam das aulas de física, né? Agora o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem e me procurem, tá? Eu costumo ser uma das professoras que estão disponíveis, tá? Para responder, para ajudar, se for algum problema do aplicativo, se eu puder ajudar, eu ajudarei, tá? Acredito que os outros professores também. Então, é isso, gente. Eu queria comentar, né, essa parte inicial, porque eu tive um feedback bom, tá? Então, a gente vai continuar com as aulas desse jeitinho mesmo. E se tiver algum grande problema, me procurem. Se tiver muita dificuldade, me procurem, porque daí a gente marca plantão de dúvida, aula ao vivo, para tirar com vocês. Por enquanto, eu prefiro assim, a aula, vocês assistem a hora que vocês quiserem. E tem as questões. E vai ter o plantão de dúvidas durante a semana. Vocês entram em contato, dá para fazer uma mensagem particular no centro de mídias, tá? Alguns alunos já me enviaram mensagens particulares. Você clica em cima do nome do professor e coloca enviar mensagens, tá? Dá para colocar fazer uma pergunta particular, né? No privado, em vez de ir no grupo da turma. Bom, então, primeiro ano, né, vocês nunca tiveram aula comigo, com certeza. Então, vamos começar com física. A física, o que é física, né? É a ciência que estuda o comportamento da natureza. Ela não explica exatamente o que é a natureza, mas como ela se comporta. Por exemplo, o que é luz? Não se sabe, né? Só se sabe como ela se comporta. Tá? Então, a gravidade, o que é? Não tem uma explicação convincente, definitiva, mas a gente sabe muito bem como se comporta a gravidade, e é isso que a gente vai estudar. Existem muitos conteúdos que vocês já sabem, vocês já têm esse conhecimento, por exemplo, velocidade. Vocês sabem no dia a dia de vocês se o carro está com uma velocidade alta ou não. Né? Vocês só sobrevivem para atravessar a rua se vocês têm essa noção de velocidade. Se um carro está acelerando, se ele está freando, vocês têm noção se vai dar tempo de atravessar a rua ou não, tá? Então, tem alguns conceitos que vocês já têm pela prática. O que a física vai fazer? Vai estudar na teoria, tá? Então, vai ter as equações, as contas de física. 90% das contas é equação de primeiro grau, tá? Então, tem um dividido, tem um mais, tem um menos, mas é equação de primeiro grau. Então, o nível das contas não é tão alta, né? A gente vai exigir muita desenvoltura em matemática, mas o básico, equação de primeiro grau, tem que saber se vai potência primeira, se vai divisão, se vai soma. Então, tem que saber essa parte, tá? Bom, primeiro ano costumava ver movimento e astronomia. Mas vocês fazem parte do novo ensino médio. Eu não sei como é que vai ficar, porque sinceramente, eles colocaram um monte de conteúdos do primeiro ano, conteúdos de segundo e de terceiro. O que eu vou fazer? Começar pelo começo. Movimento, que é o que vocês deveriam ver mesmo. E daí a gente vai ver como é que vai ficar os outros bimestres, tá? Eu não vou forçar vocês.
Se as aulas do centro de mídias estiverem muito rápidas, com muito conteúdo, exigindo muito de vocês, não vou passar a atividades referentes ao vídeo do centro de mídias. Eu vou passar uma atividade em vídeos específicos para vocês, para aprofundar, para ver, né, separado cada matéria, porque o centro de mídias, eles costumam fazer isso, coloca muito conteúdo em pouco tempo, eles passam muito rápido na matéria, são bons professores, eles explicam muito bem, mas tem esse problema, parece que eles têm que passar todo o conteúdo em meia hora de aula e é muito pouco, tá? É pouco tempo para muita matéria. Então, o que eu costumo fazer? Passar um vídeo ou do YouTube ou eu gravo para vocês passo a passo em como resolver as questões, tá? Então, a gente vai começar com o movimento, cinemática, é o nome da matéria que estuda o movimento dos corpos. Mas primeiro a gente vai fazer uma revisão de transformação de unidades. Tá? Por que transformações de unidades? Porque a gente usa no curso inteiro transformações de unidades. Então, se a distância está em metros, ou se está em centímetros, tem que transformar para metros, se está em milímetros, tem a unidade correta para a gente usar em cada fórmula. Então, não pode usar qualquer unidade nas fórmulas. Então, é normal a gente fazer transformações de unidades. Eu vou passar as transformações de unidades de uma maneira, mas se você aprendeu de outra, tá ótimo, tem que saber fazer, tá? Então, as transformações de unidades eu vou passar por regrinha de 3. Vocês sabem que 1 metro tem 100 centímetros, tem 1000 milímetros, e como que transforma elas. Vocês já devem ter aprendido em matemática, mas a gente vai rever porque é um conteúdo importante para o ano inteiro, tá? Então, antes de entrar no conceito mesmo de física, a gente vai rever essa questão de unidades. Mas antes disso, até para justificar a questão de movimento, por que a gente começa as aulas com o movimento? O que não está em movimento, né? Por exemplo, aqui, essas paredes estão paradas? Depende. Bom, em relação à Terra, elas estão paradas. Em relação a mim, elas não saem do lugar, né? Mas a parede está na Terra e a Terra está em movimento, né? Em movimento de rotação e translação em torno do Sol. Está em movimento, tá? Tudo que está na Terra se movimenta com ela. Então, a Terra está em movimento, a Terra gira em torno do Sol. Isso quer dizer que o Sol está parado? Todos os planetas giram em torno dele? Depende. Bom, o Sol, ele gira em torno dele mesmo e ele gira em torno da galáxia. Gira em torno do núcleo da galáxia. Assim como os planetas giram em torno do Sol, o Sol também gira em torno da galáxia. Então, o núcleo da galáxia está parado? Também não. Ou depende, né? Por quê? Porque a galáxia se movimenta. Tá? Por exemplo, a galáxia Andrômeda e a Via Láctea estão em rota de colisão. Eles estão se movimentando. O que está parado no universo? Nada. Agora, em relação à Terra, aquela parede ali está parada sim. Ela não se movimenta em relação à Terra. Então, esse conceito de em relação a gente chama de referencial. Na física, a gente usa o referencial da Terra para os fenômenos que acontecem aqui na Terra. Então, a parede está parada em relação à Terra. Em relação ao Sol, não. A parede está se movimentando junto com a Terra, tá? Então, dependendo do referencial, um corpo ele pode estar em movimento ou não, tá? Esse é o primeiro conceito de física que eu passei para vocês, referencial. Por exemplo, eles passaram, né, no centro de mídias a aula falando sobre uma bolinha ser jogada para cima quando uma pessoa está dentro do trem. Para quem está dentro do trem, você vê a bolinha subindo e descendo. Você jogou ela para cima, ela volta na sua mão, tá?
Agora, quem está fora do trem vai ver de maneira diferente, tá? Porque além de ver a bolinha indo para cima e para baixo, você tem aquele movimento do trem. Então, ele vai para cima e depois vai para baixo, mas o trem vai se movimentando junto, tá? Que é a formação parabólica. Eu achei estranho eles já perguntarem assim, eles não explicaram nada, né? Mas, então, vai ter movimento ou não depende do referencial. Está parado ou não depende do referencial. Qual o referencial comum em física? A Terra. Se ele não falar de referencial, a gente está falando em relação à Terra. Um carro está parado no semáforo. Ele está parado em relação à Terra, não é em relação ao Sol, tá? Então, se atentem a isso. Quando ele mudar o referencial, ele vai falar: olha, em relação ao Sol, a Terra está parada? Em relação à Lua, a água da Terra vai se movimentar? Então, o referencial é importante. E agora eu vou fazer a revisão de transformação de unidades para vocês fazerem, tá? Eu vou mudar a câmera aqui, peraí. Tá, então vamos estudar as unidades. Então, primeiro, existe um sistema internacional de unidades. Por que existe um sistema internacional? Para que todos os cientistas falem a mesma língua. Então, não importa o país, a unidade de comprimento tem que estar em metro. Então, por exemplo, tem países que usam bastante jardas, polegadas, nós usamos também centímetros, milímetros. Então, todas as unidades, quando vai fazer algum trabalho científico, e portanto, as fórmulas deverão estar em metro. Então, a gente vai treinar a transformação dessas unidades tudo para metro. A unidade de massa tem que estar em quilograma, né? Símbolo kg. Se ele tiver em grama, miligrama, toneladas, vai ter que transformar para quilo, tá? E o tempo tem que estar em segundos. São essas três unidades de massa, tempo e comprimento que a gente vai usar este ano, tá? Existem outras grandezas, por exemplo, temperatura, que isso a gente vai estudar depois, né? Então, por enquanto, o que vocês precisam saber? Quantos milímetros tem 1 metro? Quantos centímetros tem 1 metro? Quantos metros tem 1 quilômetro? Para vocês transformarem as unidades. E é fácil, né? Até lembrar, né? Milímetros vem de 1000, né? Centímetros, 100. Então, não tem como esquecer essas duas aqui. Só o quilômetro, mas a gente lembra, por conta, né, do dia a dia, a gente lembra bem que 1 quilômetro são 1000 metros. Então, essas unidades aqui, vocês vão treinar e vão fazer bastante durante o ano. Com o tempo, vocês vão decorar isso daqui. E para Enem e vestibular, vocês vão ter que saber. Eles não vão falar essas relações aqui. Vocês têm que saber de cor. E como em física a gente usa bastante, os alunos que se empenham, eles costumam decorar naturalmente, tá? Então, não precisa se preocupar muito em decorar agora. Com o tempo, vocês vão se acostumando com essas transformações. Então, como que eu vou ensinar para vocês as transformações? Tem gente que tem aquela tabelinha para transformar unidades. Eu vou ensinar vocês a transformar unidades por regrinha de 3. Por que regrinha de 3? Porque tem muito aluno que chega no primeiro ano do ensino médio e não sabe fazer regrinha de 3. E é muito importante que vocês tenham esse conhecimento para não só física, mas como para as questões de exatas. Às vezes você não precisa de uma fórmula, às vezes só uma regrinha de 3 você resolve a questão, tá? Então, por exemplo, eu tenho que transformar para metro. Por que a gente vai fazer exercício para transformar para metro? Porque metro está no sistema internacional. A gente vai fazer só esse exercício, transformar para metro.
que tem aqui? Centímetro. Então, o que você sabe de centímetro? Que 1 metro tem 100 centímetros. Então, você copia aqui. Vou fazer o exemplo A. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Você quer saber quantos metros vai ter 15 centímetros? Você sabe que é menor que 1 metro, né? Então, se der maior que 1, tá errado. Então, 15 centímetros. Esse 15 centímetros você coloca aqui ou aqui? Bom, na regrinha de 3, tem que ter a mesma unidade uma debaixo da outra. Então, se aqui tem centímetros, a 15 vai ficar aqui. 15 centímetros. E aqui vai ser o X. É o valor que você vai querer descobrir em metros. Quantos metros equivale 15 centímetros? Como que resolve essa conta? Bom, você vai multiplicar em cruz. 100 vezes x dá 100x igual a 1 vezes 15. 1 vezes 15. 1 vezes 15 é 15, né? Então, já deixa eu resolver aqui. 1 vezes 15 é 15. Esse 100 está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. 100. 15 dividido por 100. Bom, é uma conta chata de fazer. Se você for montar 15 dividido por 100, vai dar trabalho, mas dá para fazer direto, né? Então, se você faz 15 dividido por 100, 15 não dá para dividir 100, então vai dar 0, dá 150. 150 para 100 dá 1, né? 1 vezes 0, 0, sobra 0. 1 vezes 0 dá 0, para 5 sobra 5. 1 vezes 1, para 1 sobra 0. Sobrou 50, põe mais um 0. Vai dar 5, né? 5 vezes 100 dá 500, sobra 0. Então, dá 0,15. Fazer essa conta aqui toda vez, para uma transformação de unidade, demora muito tempo. Dá para você fazer direto. Como que você faz aqui direto? Esquece essa parte aqui. Vamos colocar aqui, 15. Onde que tá a vírgula desse 15? Ele tá aqui à direita. Então, todo número que não tem vírgula, significa que a vírgula dele tá aqui para a direita. Se você vai dividir por 100, você vai andar 2 casas para esquerda. 2 casas, porque tem 2 zeros. Então, você vai andar 2 casas. A vírgula vai parar aqui. Aí, você coloca um 0 antes. Então, vai dar 0,15 metros. Por que que é metro? Porque tá aqui, né? O seu X tem que estar em metros. Lembra que a unidade tem que ser igual uma debaixo da outra, tá? Eu vou fazer aqui, ó, conta com milímetro agora. 23 milímetros. O que a gente sabe de milímetros? Que 1 metro tem 1000 milímetros. Então, vamos lá de novo. 1 metro tem 1000 milímetros. Você quer saber 23 milímetros. Se é milímetro, tem que pôr aqui de baixo. 23 milímetros. Lembra que numa regrinha de 3 tem que ter a mesma unidade. Se for unidade diferente, não dá certo. E aqui vai ser x. Como que resolve essa conta? Multiplica em cruz. 1000 vezes x dá 1000x igual a 1 vezes 23. 1 vezes 23. O 1000 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 1 vezes 23 dá 23, dividido por 1000. Bom, dividir por 1000 vai dar mais trabalho do que esse daqui, né? Mas a gente vai fazer direto, tem que acostumar a fazer essas contas. Então, 23. A vírgula dele está aqui. Você vai andar 3 casas, porque são 3 zeros, para esquerda.
porque está dividindo. Se fosse multiplicação aqui, vezes 1000, você andaria para a direita. Mas é divisão, anda para a esquerda. Então, você vai andar 1, 2, 3 casas, a vírgula vai parar aqui. Coloca 0 antes e preenche com 0 depois. Então, vai ficar 0,023 metros. E é isso, tá? Agora, vamos fazer um com quilômetro. Bom, vamos escrever aqui 0,5 quilômetros. Bom, vocês sabem quantos metros tem meio quilômetro, né? Mas a gente vai fazer a conta. Então, o que a gente sabe de quilômetros? Que 1000 metros tem 1 quilômetro. Então, 1000 metros tem 1 quilômetro. Meio quilômetro, ou seja, 0,5 quilômetros, vai ser x. Multiplica em cruz. Vai ficar 1 vezes x, que é x. Não precisa pôr o 1 aqui, não faz diferença. E 1000 vezes meio. Vezes meio. Então, 1000 tem 3 casas, está multiplicando, você vai andar 3 casas para a direita. Como que fica? Opa, 0,5. A vírgula dele está aqui. Então, não é só por 3 zeros aqui. Você vai andar 3 casas para a direita com a vírgula. A vírgula está aqui, então você vai andar 1, 2, 3. A vírgula para aqui. Preenche com 0, vai dar 500. 500, alguma coisa? Não precisa por 500,0? Não, só 500 tá certo, né? 500 metros. Essa é a quantidade de metros de meio quilômetro, tem 500 metros, tá? Poderia fazer direto? Sim. Posso fazer na calculadora? Bom, eu não estou aí para verificar se vocês estão fazendo na calculadora ou não. Agora, se vocês vão aprender e ter facilidade ou dificuldade em todo o curso de física, depende de vocês. Então, eu estou passando conteúdo básico de física, isso vocês vão ter que saber todos os anos, né? Vocês têm que aprender a fazer essas transformações. Quanto mais vocês fizerem, mais fácil vai ser, mais rápido vocês vão transformar e melhor vai ser quando chegar no Enem, né? Porque no Enem não vai ter calculadora, não vai ter Google, não vai ter nada. Então, tentem fazer essas contas. Tá? Se tiver dúvidas, vocês me procurem. Eu vou passar aqui as unidades de massa e de tempo. É a mesma coisa, tá? Então, eu não... O que você sabe de massa? Que você vai ter que transformar para quilograma. Por que quilograma? Porque tá no sistema internacional. Então, ele deu aqui em grama. 1 quilo tem 1000 gramas. É isso que você sabe da relação entre grama e quilo. Então, o que você coloca? A unidade que tá aqui, 1 quilo tem 1000 gramas. Você quer saber 100 gramas. Então, aqui vai ser x. Multiplica em cruz. 1000 vezes x. 1000x igual 1 vezes 100. 1 vezes 100. 1 vezes 100 dá 100. Dividido por 1000. Você pode simplificar. Um zero cancela com o outro. Ou fazer aquela divisão, andar 3 casas para a esquerda. Então, vamos fazer das duas maneiras. 100 dividido por 1000 são 3 casas. Dividido, então, anda para a esquerda. O 100, a vírgula tá aqui. 1, 2, 3. A vírgula para aqui. Dá 0,100. Esses zeros aqui não precisa pôr. 0,1 ou 0,100 é a mesma coisa.
e agora está em quilograma. Lembra que o x tem que estar em quilograma, que é o que tem que transformar, né? Quilograma. Ou então, você simplificou, fica 1 dividido por 10. 1 dividido por 10. Você anda uma casa só para a esquerda, já coloca o zero. É 0,1 quilograma. Então, assim é melhor. Por quê? Porque você simplifica, você faz uma conta menor. Você vai andar menos casas, dá menos confusão, tá? Mas se quiser andar só as 3 casas para a esquerda, pode ser. Bom, vamos fazer o item B, são toneladas. Vocês sabem que 1 tonelada tem 1000 quilos. Essa dá para fazer direto também, né? 1000 quilos tem 1 tonelada. Ele quer saber de 7 toneladas, vai ser x, multiplicar em cruz. Se 1 vale 1000, 2 vale 2000, 3 vai valer 3000, 4, 4000 e 7 vai ser 7000. Ou multiplica em cruz. 1 vezes x dá x, 1000 vezes 7. 1000 vezes 7 dá 7000. Vamos fazer aquela regrinha, que são 3 casas. Tá multiplicando, então vai para a direita. O 7, a vírgula dele tá aqui. 3 casas para a direita, vou colocar 3 zeros. Dá 7000 quilos. Então, a mesma maneira de receber, de transformar o de comprimento, tá? Ou vai multiplicar ou vai dividir por 1000, não vai mudar muita coisa. Agora, o que muda são as unidades de tempo, porque não vai ser 100 nem 1000, né? 1 minuto tem 60 segundos, cada hora tem 60 minutos, então cada hora vai ter 3.600 segundos. E para você transformar as unidades de tempo, você pode ou direto, né? Ou usar esse esqueminha aqui, tá? Você pode fazer a regrinha de 3, como a gente tá fazendo aqui, ou usar aqui. Então, se você tem de horas para segundos, você multiplica por 3.600. Se for segundos para horas, divide por 3.600. Então, por exemplo, 1 hora tem 3.600 segundos. 2 horas vai ser 2 vezes 3.600 segundos. Ou então, se for para minutos, 1 hora tem 60 minutos. 2 horas vai ser 2 vezes 60 minutos, tá? Então, dá para usar esse esqueminha para vocês transformarem uma unidade em outra. Vou fazer aqui o exemplo, 5 minutos. Então, eu tenho a unidade em minutos. O que eu tenho que transformar? Tem que transformar para segundos. Por que segundos? Porque nos segundos está no Sistema Internacional de Unidades. Tudo tem que transformar para segundos. Então, de minutos para segundos, você multiplica por 60. Então, você vai fazer 5 vezes 60. Bom, tem esse zero aqui. 5 vezes 6, 30. Dá 300 segundos. Agora, em horas. Como que transforma de horas para segundo? Você tem horas para segundos, você multiplica por 3.600. Então, vezes 3.600. Vamos fazer essa conta aqui. Tô com a calculadora. 4 vezes 6 dá 24, vai 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 4.400 segundos. Mas e se for em dias? Bom, cada dia tem 24 horas e cada hora 3.600 segundos. Se for um mês, cada mês tem 30 dias, cada dia 24 horas e cada hora 3.600 segundos. Aí é só fazer essa conta aqui. 2 vezes 24 vezes 3.600, 1 vezes 30 vezes 24 vezes 3.600. E se for anos? Cada ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Você multiplica tudo isso. 2,5 vezes 365 vezes 24 vezes 3.600. Vai dar a quantidade de segundos em anos, tá? Então, dá para fazer nesse esqueminha aqui,
ou fazer por regrinha de 3, como eu expliquei nas outras unidades, tá? Gente, foi bem extenso, né, essa aula, mas acho que deu, né, pra pegar. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato comigo. Esse é um conteúdo que vocês já viram em matemática, então não deve ter tanta dificuldade, tá? Mas, se precisar de plantão de dúvidas, aula ao vivo, eu passo também, tá? Então, vocês treinem, fazer essas contas. Eu vou passar as questões no formulário e não deixem de tirar as dúvidas, tá, gente? Tchau, tchau.